Você gosta de alimentos saudáveis? Você tem dificuldades em comer alimentos saudáveis, como frutas, hortaliças? A verdade é que tudo o que você come, você aprendeu a gostar. De alguma forma, isso foi introduzido na sua dieta alimentar, por vezes na sua infância, na adolescência, enfim, diferentes momentos da sua vida, mas principalmente na infância, né? A primeira infância é talvez a fase mais importante, né, para apresentar novos sabores, novas texturas, enfim, novos alimentos, porque isso por vezes vai permanecer ao longo de toda a vida. E da mesma forma, né, crianças que têm dificuldade, né, de se alimentar de uma forma saudável, rejeita muitos alimentos nessa primeira infância, depois acaba sendo muito mais desafiador realmente introduzir novos alimentos. Contudo, sempre é possível aprender a gostar, né, de diferentes alimentos, né? Porque se você, imagine que você simplesmente fosse para um país como a China, por exemplo, que tem uma alimentação bastante diferente da nossa e não tivesse outra opção, com o tempo, claro, inicialmente seria mais desafiador, mas com o tempo você acostumaria, começaria a experimentar e tudo mais. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui um pouco das fases, né, de como se dá o processo para que você possa aprender a gostar de alimentos saudáveis, se esse for o seu caso, né, de você ter dificuldade, né, de gostar de alimentos saudáveis. E a primeira fase realmente é o conhecimento, é você, de alguma forma, se expor àqueles alimentos, conhecer um pouco mais sobre os alimentos saudáveis, conhecer mais variedades, porque normalmente a nossa dieta alimentar ela acaba sendo muito semelhante, muito parecida, né? Se você for perceber, né, sei lá, de repente as coisas que você comeu na última semana, no último mês, essas coisas são muito parecidas, são muito semelhantes, porque é essa coisa de a gente entrar na rotina, né? Nós facilmente entramos numa rotina para tudo, né? O nosso cérebro gosta dessa coisa de rotina, e aí no dia a dia, por vezes para facilitar a nossa vida, às vezes o medo de errar, né? Às vezes você pode, ou enfim, tanto comprar, né, quando você compra no mercado, na feira, os alimentos, ou mesmo quando você vai em um restaurante, assim, por vezes temos medo de experimentar coisas novas, no sentido de, pô, será que eu vou gostar disso? E se eu não gostar, como vai ser? Enfim, coisas que por vezes acontecem de forma consciente, mas por vezes estão num nível muito mais profundo, muito mais inconsciente, né, e você nem se dá conta, então você acaba indo pelo mais conhecido. Então, a primeira etapa, né, a primeira fase é o conhecimento. A segunda é essa familiaridade, quer dizer, na medida em que você começa a se expor àqueles alimentos, o que inicialmente parecia ser estranho, com o tempo começa a se tornar mais familiar. E o nosso cérebro, ele vai rejeitar muito menos quando algo é familiar. Isso contudo, né, na vida, né? Você pode, de repente, logo que você conhece uma pessoa, você pode estranhar, pode ficar, né, desconfiado e tudo mais. Depois, na medida que você começa a conviver, você aos poucos vai gerando confiança, né? Porque a confiança, ela tem a ver com a história. A confiança, ela tem a ver com previsibilidade. Então, o histórico no sentido de você já ter uma história com aquela pessoa, já ter um histórico com aquele alimento, e aí saber mais ou menos o que esperar, né, daquele alimento em termos de sabor, em termos de textura. Então, você aceita com muito mais facilidade quando aquilo se torna familiar. A terceira fase pode ser uma projeção mental, no sentido de você se imaginar comendo aquele alimento, né? Você pode buscar formas, né, de como aquele alimento é preparado, e você pode fazer esse exercício mental no sentido de qual seria talvez a forma que você aceitaria melhor, que tipo de preparo
seria melhor, né? Porque por vezes com apenas um alimento, né, você consegue fazer inúmeros pratos diferentes, de inúmeras formas diferentes. Às vezes você pode comer cru, às vezes você pode ser um refogado, às vezes pode ser no vapor, às vezes pode ser assado, enfim, são diferentes formas. E aí a ideia é de você inicialmente tentar projetar isso na sua mente, em que momento você incluiria esse alimento, qual das suas refeições cairia melhor naquele alimento, e você se imaginar comendo esse alimento, porque isso vai aumentar, né, a intimidade, a familiaridade com aquele alimento, né? Porque na medida em que você simplesmente rejeita, deixa de lado, obviamente que a sua mente não vai fazer esforço nenhum para que você se conecte com aquilo, para que você possa gostar daquilo. Agora, na medida em que você se esforça, faz uma projeção mental, você coloca isso, né, na sua mente, o seu cérebro começa a enxergar de uma forma diferente e aí começa a criar estratégias para facilitar essa aproximação. E aí a quarta fase seria o próprio namoro, né, digamos assim, né, de você realmente estar mais próximo do tipo você colocar no seu prato, no restaurante, ou você passar na feira ou no mercado e comprar aquele produto e levar para casa já pensando em como você vai preparar aquele alimento, né, se você cozinha, por exemplo. E a quinta fase é a própria experimentação, né? Então, seja um alimento preparado por você, seja um alimento preparado num restaurante, você efetivamente experimentar, né? E de alguma forma você estar aberto, né, para essa experimentação, né? Talvez inicialmente você possa achar o sabor estranho, a textura estranha, né? E tudo bem nessa primeira vez você ter diferentes sensações. Às vezes você pode, né, como por vezes acontece, amor à primeira vista, digamos assim, né? Você realmente perceber que aquilo é muito mais gostoso do que você imaginava, e aí você dá sequência e por vezes você incorpora aquele alimento. Se caso não for esse, né, de você não gostar logo de cara, a ideia é ir para o sexto passo, que seria a diversificar o modo de preparo. Então, dentro daquela projeção mental que você fez de imaginar as diferentes formas como aquele alimento poderia ser preparado, você experimentou uma forma, então experimente outra, e depois experimente outra, enfim, vá experimentando diferentes formas, né, como aquele alimento é preparado, seja por você, seja num restaurante, mas busque essa diversificação. E aí a quinta fase é exatamente a inserção desse alimento na sua rotina. Então, vai ser no café da manhã que esse alimento vai ficar presente, vai ser no almoço, vai ser no jantar, vai ser no lanche da tarde. Ou seja, você abrir um espaço para aquele alimento na sua dieta alimentar, na sua rotina alimentar. E você começar realmente aquele alimento a fazer parte, né, da sua vida. E aí chega na última fase, que é a própria automatização, né, que é tornar aquilo natural para você, tornar automático, né? Assim como tantos alimentos que hoje fazem parte da sua vida, que quando você vai no mercado você sempre pega, por exemplo, de repente esse novo alimento também começará a fazer parte, né, da sua cesta de escolhas quando você vai adquirir esses produtos, né, para a sua alimentação, ele estará automatizado. Então esse seria o fechamento do ciclo, né, para que você possa incorporar um alimento e possa aprender a gostar. E aí, claro, a ideia é você fazer isso com um alimento, com outro alimento e aos poucos trazendo cada vez mais alimentos saudáveis para a sua cesta, digamos assim, para a sua mesa. E naturalmente, na medida do possível, você ir excluindo um ou outro alimento que você acha que não está legal, está muito calórico, está muito gorduroso, dá para substituir por esse que é mais saudável. Então você vai fazendo pequenas mudanças, pequenas substituições, porque isso o nosso cérebro ele aceita com mais facilidade quando você faz pequenas mudanças e inclui um alimento dentro de uma rotina que já
gigante, digamos assim, na sua vida, que já está automatizada, que já tem uma relevância, que tem uma importância, você não vai mexer em toda essa estrutura, você simplesmente vai trazer um alimento e vai incluir nessa rotina como um coadjuvante e que aos poucos ele vai ganhando espaço, vai ganhando relevância. Então a ideia é você pensar nesse processo, desses 8 passos, para trazer novos alimentos para a sua dieta alimentar e para aprender a gostar desses alimentos, né? Porque isso é extremamente importante. Perceba que a parte mental está sempre presente no processo de escolhas, né? de um viver mais saudável, na escolha de alimentos mais saudáveis, nesse processo de emagrecimento. Então, é esse tipo de conteúdo que eu compartilho no meu grupo fechado no WhatsApp. Se você não conhece ainda, deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo para você conhecer, participar. Eu compartilho lá conteúdos todos os dias. Então, trabalho todos esses aspectos emocionais ligados ao alimento, à relação, né, com o seu corpo, com o alimento, com as diferentes emoções. Então, trabalho o indivíduo como um todo realmente, não apenas nesse processo de emagrecimento, mas tendo todo esse cuidado no estilo de vida, nas escolhas, em como lida com as suas emoções no seu dia a dia. Então é um grupo bastante bacana, porque tem pessoas que estão lá com o mesmo objetivo. Então é bacana poder estar compartilhando todos os dias conteúdos que realmente estão sendo transformadores para essas pessoas. E se você gostou desse vídeo e tiver pessoas que também estão nesse processo de emagrecimento, que têm dificuldades, por exemplo, de adicionar alimentos saudáveis à sua dieta alimentar, compartilhe esse vídeo, que talvez isso possa ajudar essas pessoas a ter a abrir um pouco mais o leque de possibilidades e de repente ter novos insights aí para melhorar o seu estilo de vida. Então, novamente, deixo o link aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser participar então do grupo fechado. Pode deixar seus comentários, suas dúvidas, comentário também aqui abaixo do vídeo, suas perguntas. Eu fico disponível também para responder as suas dúvidas. Então é isso. Até mais.